Bom, então hoje o nosso tema são os efeitos da pandemia, né? Toda crise, ela aflora o que a gente já tem, né? Então, assim, se a gente já estava vindo numa pegada, né, de autoconhecimento, de busca, de interiorização, não que os problemas não vão nos afetar, vão, né? Também a gente tá aí suscetível. Mas a sensação que eu tenho é que a gente sofre menos. Não que não esteja exposto, mas parece que dói menos. Né? Tem pessoas eu vejo que está sofrendo demais, então reflexo da nossa sociedade doente. Né? Eu achava que a nossa sociedade estava numa correria, numa assim, uma loucura, um pouco de falta de valores, mas eu não imaginei que fosse tanto, porque assim é muita gente doente, né? Muita gente, e não é uma doença só física, é doença mental, né? Muito estresse, depressão, ansiedade. E eu tenho visto muitos casos de suicídio, de pessoas não desejando mais viver. Então, assim, que dores tão profundas são essas que impedem as pessoas de se manter no presente, né? De estar aqui vivendo essa oportunidade, porque a gente não sabe como que vai ser, né? Assim, é uma oportunidade estar aqui vivendo, né? E infelizmente tem pessoas que não veem dessa forma, elas realmente desejam colocar um fim de tamanha dor que elas estão sentindo. E se essas pessoas já vinham colocando essas dores embaixo do tapete, agora com a pandemia parece que o negócio deu uma aflorada, né? Potencializou tudo. Então o que eu sinto é que essa crise que a gente está vivendo é uma crise mundial, né, planetária, a gente não vê aí só nós, não é exclusividade do Brasil, é de todos os países, mas que uma coisa que tem se ampliado aí é aquela famosa tríade que eu falo desde 2010, né, ansiedade, depressão e estresse, que elas iriam ser aí o mal do século e elas realmente estão degradando as pessoas aí por onde elas passam, né, e aí a gente reclamava tanto de tempo, né, que a gente não tinha tempo, e hoje a gente tem até tempo livre, né, um tempo livre demais. E aí é que vem aquela coisa, o que você está fazendo desse tempo livre, né? Porque tem gente que está trabalhando em casa dobrado, né? Que o tempo livre é meio que não tem nada de livre. A gente está trabalhando até muito mais do que se tivesse na correria do dia a dia. Eu só acho assim, as vantagens de estar em casa é que você não está no trânsito, né? Perdendo tempo em trânsito, mas a correria continua da mesma forma. Mas ainda assim você vai ter aqueles momentos, né, de silêncio aí na sua casa e muitas pessoas não conseguem viver sozinha. Eu lembro que eu dava uma palestra que falava não desista dos seus sonhos e eu lembro de comentar assim que a pessoa chegava em casa depois de um dia cansativo de trabalho e em vez dela ficar quietinha alguns minutos, no silêncio mesmo, só para ela chegar, sabe, daquela turbulência da casa, ela ligava a televisão, a máquina de lavar, o rádio, o periquito, o papagaio, então aquela barulhada, né, justamente para se ocultar de si mesmo, né? Então assim, eu não quero ter acesso a mim mesmo, porque a hora que eu me encontro, eu vou ter acesso àquelas dores que eu não quero ver, né? E a pandemia nos ofereceu, né, de uma forma imposta, olhar para dentro, né? Então assim, para quem não queria ver, não está sendo nada agradável. Mas para quem já estava se buscando, eu acho que é uma oportunidade tanto, né? Se buscar, olhar aquelas coisas que a gente já vinha trazendo ali de defeitos para melhorar. Tem coisa que a gente não vai conseguir mudar, mas a gente pode melhorar, trabalhar com aquilo, conviver com aquilo de uma maneira mais harmônica, né? Então essa reflexão profunda é um convite para nós, um convite de certa forma imposto, né? Mas alguns ainda insistem, mesmo durante todo esse conflito, né, que a gente vive, não querer ver. E quando a gente não quer ver, aí a paulada dói mais, né? Então, assim, qual é o aprendizado que essa pandemia está trazendo para nós, né? Qual é essa pausa mundial que foi feita para o planeta, né? Para toda a humanidade pensar, né? Qual é esse maior aprendizado? Bom, algumas das consequências que eu pesquisei, que já estão aí disponíveis para a gente em estudos, a primeira coisa é a questão das escolas, né? Que não adianta.
qualquer conteúdo cognitivo mais específico, esse ano de 2020 vai passar batido. Então a gente não vai querer, não vai adiantar, é como se fosse um ano perdido mesmo para essas questões didáticas mais específicas, ela vai passar. Então não adianta a gente querer que a faculdade ou o curso que a gente esteja fazendo ou a escola que os nossos filhos estão fazendo, que eles aprendam, ou nós, aquelas coisas mais técnicas, porque isso vai passar batido mesmo, não vai dar para dar em profundidade. Mas o que vai ser valorizado são as vivências, né? Então, justamente aquele olhar para aquilo que a gente está vivendo. Então, o que você está vivendo hoje é o que vai potencializando, né? Se eu estou vivendo aí com raiva, ódio, ressentimento, medo, tristeza, mágoa, aquilo vai se ampliar, né? E se eu estiver aqui tentando, batalhando, lutando por uma coisa nova, com certeza isso também vai trazer, reverberar de outra maneira, né, mais positiva. Então, isso já é um fato que as escolas, quando voltar, elas não serão as mesmas. Então, assim, o voltar, não vai haver uma volta, vai ser um novo começo, uma nova história, né? Então, a gente já está vendo aí tudo online, né? Então, eu vi uma aula daquela mulher da Magazine Luiza, não vou lembrar o nome dela, não sei o que, Trajano, e ela falando que a gente vai ter que unir digital e presencial. Não adianta, sabe? As duas coisas vão precisar caminhar juntas e é natural daqui para frente. E que isso só se acelerou, porque a gente ia demorar para ter isso que a gente está vivendo hoje, né? Talvez a gente não viveria com poder falar, encontrar pessoas aqui numa segunda-feira às 7 horas da noite, né? Para mim mesmo não seria fácil estar 7 horas em algum lugar para fazer uma palestra, e vocês aqui, todos nós disponíveis, de repente 40 minutinhos, né? Só se acelerou. Então esse processo tecnológico ia demorar uns 5 anos e ele só acelerou e antecipou. A gente pode ver a questão da telemedicina, os médicos lutando tanto porque eles não queriam, e de repente em 5 dias a telemedicina estava disponível no mundo, né? Dá para me ver? Oi, chegou aí junto com o Zé Antônio. Então, uma das coisas que não adianta, né, não vai voltar, e a questão das escolas é que realmente vai ser algo diferente, vai ser alguma coisa mais relacionada a pensar e criar e empreender, e não aqueles robozinhos copiando coisa e colando do que a gente vem fazendo aí há 80 anos, né, assim, repetindo fórmulas que nem cabe mais, né. Uma outra coisa é a questão da desigualdade, né? A desigualdade social só mostrou o que era e que já estava aí, né? Gritante, né? Aquela desigualdade gritante que a gente tem na nossa sociedade. A gente não tem uma sociedade harmônica, né? É uma desigualdade muito, muito, muito forte, e só se ampliou na pandemia. Então, assim, mas uma coisa que foi muito legal foi a questão da solidariedade. Então, assim, isso se ampliou muito, isso foi um fato muito positivo. Até quem traz esse dado é o Yuval Noah Harari, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem um livro muito legal que chama 21 lições do século 21, acho interessante todo mundo ler. Eu já encomendei o meu, estou esperando chegar, mas é um livro que fala justamente da gente estar pronto para essas mudanças, porque o Covid-19 só foi uma coisa que vai começar a acontecer daqui para frente. Sempre vai haver algum fato para a gente ter que lidar de diferente, né? E a gente tem que estar preparado. Mas a gente não sabe como vai ser, né, o depois. Mas o agora a gente precisa estar positivos, né? Então essa desigualdade, eu lembro que eu li um livro do Zygmunt Bauman, não sei se vocês também já ouviram falar dele, é um filósofo polaco, e ele tem um livro que chama Mundo Líquido, né? Sociedade líquida, sociedade moderna líquida, e ele fala justamente dos laços, né? Até então a gente estava vivendo laços frouxos. Então, assim, a minha amizade com você é frouxa. Se você não me agradar, eu largo você e vou embora, porque é muito cômodo e prático, né? Só que a pandemia veio
para nos mostrar que não vai dar para ser assim mais, né? Os nossos laços vão ter que ser mais fortes. Precisamos uns dos outros, né? Senão a coisa não vai fluir. Então, acho que isso foi um aprendizado muito legal e que está aí disponível, que é essa solidariedade que a gente está vivendo. E aí, tem uma coisa que esse Yuval Harari fala, que foi a questão do Estado, né? Porque a gente critica tanto o Estado e o Estado teve que se fortalecer. Todos, né? De alguma forma tiveram que se posicionar, independente aí da gente gostar ou não, todos tiveram que agir rápido. E uma coisa que ficou muito comprovada para nós brasileiros, e eu acho que é um motivo de orgulho para nós, é o SUS. Todo mundo aí tinha um discurso de ausência do SUS, que o SUS era muito ruim, mas foi o SUS que está salvando o Brasil, né? Assim, apesar de tantas mortes que a gente tem, é ele que está segurando. De todos os países do mundo, o nosso Brasil é o único que tem um sistema de saúde gratuito para a população. Nem os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, tem esse tipo de suporte para a sua população, e ele sofre muito mais do que o Brasil. Olha, gente, eu fiquei muito surpresa e fiquei contente. Quem sabe aí é um momento da gente viver um pouco de patriotismo positivo para a nossa vida, depois de, sei lá, tantas histórias difíceis, né? Não que esteja perfeito, né, gente? Porque eu acho que ainda tem muita água aí para rolar, para as coisas melhorarem. Mas isso já me deixou, assim, bastante reconfortante, assim, né? Um dado muito reconfortante. Claro que a gente tem aí um país muito grande, uma diversidade muito grande, então cada região tem a sua particularidade, sua especificidade, mas eu acho que o SUS está aí nos 4 cantos do Brasil, né, tentando, batalhando de alguma forma. Então, ponto para nós aí que essa pandemia trouxe para a gente dar uma valorizada e valorizar esses profissionais que estão na linha de frente, né? Porque nosso grupo do Reiki mesmo, a gente vê ali muitos enfermeiros, né? Quando a gente vê quem está como voluntário nos hospitais, a gente consegue ver a dificuldade que é estar numa linha de frente, né? De uma doença, de um momento da fragilidade humana, né? Então, achei isso bacana também. E aí eu busquei aqui na fonte da PebMed umas consequências metabólicas que já estão disponíveis para a nossa sociedade, infelizmente. Quais são, né? Primeira coisa, o ganho de peso. Lógico, né? Diminuiu a mobilidade, ganho de peso é imediato, né? Questão de dias a gente já começa a ver esse resultado, né? E o problema é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 71% das mortes, né, são relacionadas às doenças não transmissíveis, que são as doenças crônicas. E a obesidade é uma das fontes aí de abrir as portas para todas as outras. Então, por mais que a gente ainda esteja paradinho, a sugestão é que a gente faça alguns movimentos, né? Então, eles falam aqui de 4.000 passos dentro de casa, em qualquer ritmo. Se a gente der 4.000 passos, a gente já sai da nossa zona de conforto e traz aí a longo prazo uma resposta positiva, né? Aí a gente vê também a questão do sedentarismo, né? Que é consequência aí do ganho de peso, né? Sedentarismo também traz aí 3,2 milhões de mortos por ano pelo fato de estarmos aí nessa questão de sedentarismo e que só está se ampliando por conta da pandemia. Então, eles voltam a falar dos 4.000 passos, mas aí eu entro com a seguinte opinião, né? Agora falando como profissional de educação física. 4.000 passos, a gente vai ver um resultado a longo prazo. Que longo prazo vai ser esse, né? Eu preciso de uma resposta rápida. E para eu ver uma resposta a médio e curto prazo, a minha sugestão são 150 minutos por semana. O que é isso? Meia horinha por dia. Em casa, sei lá, pula uma corda, se vai fazer essas caminhadas, faça uma caminhada vigorosa para, moderada para vigorosa. Se a gente ficar passeando também, o efeito vai demorar muito. Então, assim, ainda que a gente esteja em casa, que a gente possa fazer uma atividade aí um pouco mais vigorosa, né, uma meia horinha por dia, para que a gente não caia nessa questão do sedentarismo, tá? A disrupção da rotina.
é óbvio, né? A gente teve um rompante, assim, cortaram a nossa rotina. Então, o ser humano precisa de rotina para ele ficar bem. Então, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de comer, bagunçou tudo, né? Então a gente acorda a qualquer hora, come a qualquer hora. Para quem tem filhos pequenos ainda que estão tendo escola, que é o meu caso, a rotina se manteve, né? Para quem está trabalhando em casa, a rotina se manteve, mas muitas pessoas não têm horário para o seu trabalho, então as rotinas estão de ponta cabeça, né? Tem gente invertendo, trabalhando de dia trabalhando à noite e dormindo de dia, então aquilo bagunça todo o nosso sistema basal, né? O nosso corpo, o metabolismo todo começa a ficar bagunçado. E as mudanças de padrão, e essa disrupção da rotina, ela nos impede de ter um estilo de vida saudável, né? As mudanças dos padrões alimentares, consequência dessa rotina, né, de tudo isso, a gente acaba buscando alimentos mais calóricos e de facilidade, né, que a gente vai lá e pega de maneira rápida. Liga no iFood, né, vem rapidinho. Então, assim, as coisas estão... A gente não está cuidando da alimentação com tanta facilidade, né? Não estou falando que somos todos, tá, gente? Tem gente aí que tá regradinho em casa, que tá tendo essa oportunidade, mas isso é o que está sendo mostrado no geral, né? Até porque as pessoas, como elas estão em depressão, elas estão tristes dentro de casa, elas não querem cozinhar, elas não querem fazer nada, elas só querem ficar na frente das telas e sofrendo, né? E é difícil você tirar uma pessoa dessa dinâmica, né? Então... é um sofrimento muito grande. E aí, como consequência, a gente tem os distúrbios alimentares, né? De compulsão ou repulsa alimentar. Compulsão, a gente come demais, ou repulsa é aquela que eu não quero comer, e aí a gente começa a ter aí a anorexia, bulimia e todos os outros distúrbios, né? E consequência disso, saúde mental, né? Saúde mental abalada pela solidão, né, porque muita gente está isolada e isolada mesmo, né, das suas relações. Eu tenho contato com pessoas que os namorados não se veem há 160 dias. Imagina se você está namorando no auge da sua adolescência ou da sua jovialidade e de repente houve o rompante de não poderem se encontrar mais. Olha o quanto isso vai afetando, né? Da gente não poder ver as pessoas que a gente ama e tudo isso vai aumentando também aí, aflorando, né? Então, pânico, né? Porque o medo, para quem tinha já alguma questão relacionada ao medo, aí aflora a síndrome do pânico. O aumento no tempo das telas, né, que a gente está ali muito tempo disponível, então começa a trazer um monte de problema visual, cansaço mental, a coluna, né, porque a gente fica mais com a cabeça mais torta. A gente até teve um vídeo esses dias aí da moça colocando pra gente do olhar, né, do horizonte para cima, que é uma coisa que eu venho falando desde 2010. Gente, vai dar uma volta no quarteirão, né, dá uma volta dentro de casa agora, né, já que não dá para dar no quarteirão, mas olhando do horizonte para cima, né, olha, amplia, não dá para andar, senta no sofá da sua casa e começa a olhar do horizonte para cima. Não é para ficar procurando a teia de aranha, tá, gente? Deixa ela lá, outra hora você limpa ela lá no cantinho, tá? Agora é a hora de olhar para cima, ampliar o foco de visão. Quando a gente vê um cavalo com cabresto, o que ele tá? Ele tá aqui assim, né, focado, ele não olha para os lados e para baixo, ou só retinho. Quando a gente tira aquele tapume, né, que é o que a gente deve fazer com a gente amplia o foco de visão, né? Então, o globo ocular agradece. Então, abre a janela do seu quarto, olha para o céu, vai brincar com o netinho, com as crianças, com o filho, né? Daquelas brincadeiras de olhar a nuvem, né? E ver o que essa nuvem, o desenho que ela tem. Porque aquilo você está estimulando uma visão de longo alcance, estimulando as questões cerebrais, né? Então, tudo isso se move, sem contar que a gente aciona aí os neurotransmissores, né, de bem-estar. Então a gente precisa fazer essa atividade também de olhar para cima, olhar a copa das árvores. Uma sugestão que eu dou é assim: a pessoa só pode ir no supermercado, vai e dá uma volta no supermercado olhando na última prateleira lá em cima. Depois você volta comprando. Aí você vai falar: Vivi, eu não acredito, tinha um monte de coisa no mercado que tem para vender que eu nem sabia que vendia.
Porque normalmente a gente está olhando do horizonte para baixo, e pode ver que chocolate, essas coisas estão todas naquelas gôndolas do horizonte para baixo, tudo em promoção, com etiqueta vermelha e amarela para chamar nossa atenção, né? E aquelas coisas lá, balde, copo, umas coisas assim mais desnecessárias, né? Mas que talvez sejam importantes, estão tudo lá em cima, né? Então assim, aí eu lembro de uma vez que eu dei a sugestão para uma senhora fazer isso, né? Ela era uma cliente minha lá em Sumaré. Quem que é de Sumaré aí? Sul, né? Suzana que tá lá. Aí foi lá na sua cidade, Sul. Aí eu lembro que eu falei com ela para ela fazer esse exercício. Na outra sessão ela chegou com um jogo de copo, assim, falou, olha o que eu achei no supermercado, eu procurei tanto esse jogo de copo. Falei, mas a senhora não precisava ter trazido ele para nossa sessão. Ela, não, mas eu precisava porque eu procurei tanto esse jogo de copo, né? Então, assim, olha que legal. Aí depois da outra vez ela me mandou uma mensagem que ela tinha achado um negócio de lixo grandão que ela procurava. Não precisa trazer para nossa sessão, tá bom? Então, assim, depois se vocês acharem alguma coisa muito interessante no mercado, não precisa, tá? Pode, se quiser contar, pode tirar foto, mas não precisa trazer pra gente não, tá? Então, acho que uma coisa que é interessante é essa coisa como a gente amplia mesmo, né? A gente começa a olhar tanto que a pessoa depressiva, ela tá olhando, né? Do horizonte para baixo. E se você ficar 4 dias só olhando do horizonte para baixo, seus neurotransmissores mandam uma mensagem para o seu corpo de que você está em depressão e você fica. Então, assim, percebeu que tá ficando tristinho? Dá uma volta olhando do horizonte para cima, senta em qualquer lugar olhando para cima, tá? Para não deixar essa dinâmica abater a gente, tá? E assiste comédia, viu, gente? Assiste qualquer comédia boba aí, só para dar risada, estimular aí e não deixar cair nesse processo. Bom, os distúrbios do sono também estão elencados, as interrupções do acompanhamento das doenças crônicas, porque ninguém está indo fazer acompanhamento mais médico, porque está com medo de sair de casa, e aí aquelas doenças que a pessoa já tinha, ela não consegue tratar. Olha que grave isso, né? E por fim, a questão aí do fechamento das escolas, que vai ocasionar em todos esses outros problemas, e a deficiência da vitamina D, porque ninguém está mais tomando sol, né? Então, assim, a sugestão é que se suplemente, nem que seja um pouquinho. E aí, nessa questão de se suplementar a vitamina D, a minha sugestão é que você busque o conhecimento de algum profissional que tenha essa condição para poder te dar a dosagem certa, tá bom? Pra gente não sair tomando aí de qualquer jeito, porque superdosagem também não é legal e faz mal, tá? Então é isso, gente. Eu acho que a nossa estratégia aqui de plano A, B e C, né, nessa pandemia, é tentar se resguardar para não cair nesses efeitos negativos, mas olhar que tem muita coisa boa acontecendo, né? Que a gente está tendo um tempo para nós mesmos, para a gente se cuidar, um tempo com a família que talvez a gente não tinha, né? Um tempo, de repente, de atenção para algumas coisas que a gente não tinha. Então, eu desejo que esse momento de mindfulness que nós estamos vivendo obrigatoriamente, né, que é o estar presente no momento presente, que seja para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Talvez tenha sido uma pausa obrigatória, mas que possa nos proporcionar aí mais vida depois, né? Quem sabe? Lembra que a gente falou de quando a gente é mais grato, mais feliz, mais generoso, a gente tem uma expectativa de vida de mais de 7 a 10 anos. Então talvez esse 1 ano ou 2, a gente não sabe como é que vai ser 2021, mas essa pausa desse 1 ano, 2 anos, que elas nos proporcionem mais 7 anos ou 10 anos de expectativa de vida para frente, né? Certo?